somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! A sua rotina é cheia de desafios e atribuições, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Todo empresário precisa de apoio. Por isso, ele precisa de um lugar que entenda seus desafios, possua corpo técnico especializado e apresente soluções customizadas. A Firjan é este lugar. A gente pratica o associativismo de alto nível, garantindo a prestação de serviços de excelência e benefícios exclusivos para os associados. Reunimos empresas e indústrias de todos os tamanhos e setores em torno de um propósito comum. Juntos, conseguimos fortalecer ações para alcançar grandes objetivos. Juntos, buscamos as melhores soluções para um bem maior a todos. Juntos, somos mais fortes. Isso é associativismo. Com força e poder de mobilização, a Firjan atua de forma coletiva, faz a sua voz ser ouvida nas esferas governamentais e contribui para o aumento da produtividade e crescimento dos negócios. Ao se tornar associado, sua empresa passa a ter acesso a soluções, benefícios e valores diferenciados nos serviços e produtos da Firjan Senai, Firjan SESI e Firjan IEL, além de uma rede de parceiros e convênios com vantagens exclusivas. Portanto, seja sua empresa pequena, média ou grande, da indústria ou do encadeamento produtivo, a Firjan é para você, por meio dos nossos sindicatos e da Firjan CIRG. Para ter acesso a todas as vantagens é muito fácil. Basta acessar nosso site, preencher a ficha de pré-cadastro e aguardar o contato da nossa equipe. O lugar do empresário é na Firjan. Conte com a nossa parceria estratégica. Conheça todas as vantagens de se associar em firjan.com.br/associe-se. Juntos, somos mais fortes. Seja associado! Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está começando agora mais um Aquário Casa Firjan, essa série de palestras e debates para falar sobre algumas das tendências que estão impactando a vida das pessoas e das empresas. A gente fala aqui sobre novos comportamentos, novas tecnologias, novos modelos de negócio e o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. E se esses temas te interessam, não deixe de acompanhar a gente também pelo podcast, o podcast Lab de Tendências, que a gente lançou nesse ano para falar também sobre todos esses temas, onde a gente traz profissionais do mercado, protagonistas que estão criando grandes disrupções dentro dos seus segmentos, como, por exemplo, no último episódio a gente recebeu o Andreas Blazoldax, que está transformando apartamentos em NFTs para facilitar a transação e gestão de imóveis. Todos esses episódios você pode conferir no seu agregador de podcast preferido. O link está aqui no descritivo do YouTube, então não deixa de acessar, de seguir ali e acompanhar também os nossos conteúdos por lá. E também não deixe de seguir a gente no Instagram, o @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação sempre atualizada. Inclusive, falando aqui do Aquário Casa Firjan, já fica ligado porque no dia 5 de julho a gente vai fazer um painel sobre como cuidar da saúde mental e promover a segurança psicológica nas empresas. E no dia 13 de julho a gente vai fazer o primeiro aquário presencial desde que a pandemia começou a assolar aí as nossas vidas. A gente vai trazer o Siddhartha Ribeiro, que é um grande neurocientista brasileiro, para fazer a apresentação sobre o novo livro dele, que é o Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes
de otimismo apocalíptico. Então, não deixem de conferir. Se vocês tiverem interesse em ficar ligado dentro na nossa programação, é só seguir ali no @CasaFerjan no Instagram ou acessarem a nossa plataforma de conteúdo www.casaferjan.com.br. Eu já vi que tem algumas pessoas comentando aqui no chat e agradeço a participação de vocês. Esse é o legal de quem está assistindo o evento ao vivo, né, que pode fazer perguntas, pode comentar, interagir ao vivo. A gente vai trazer essas perguntas, claro, na medida do possível, ao longo da nossa conversa durante a apresentação. Então, façam perguntas, fiquem à vontade aqui para interagir, porque isso é muito legal. E, claro, o evento fica ao vivo, fica gravado aqui no YouTube depois, então, quem quiser assistir, quem quiser compartilhar com pessoas que possam se interessar pelo tema, não deixem também de fazer isso. Já vi aqui Natália, Jorge, Oscar, Helena, Carlos, Bianca, Thiago, muito obrigado, viu, pela participação aqui no chat. Façam perguntas. E agora, sem mais delongas, o nosso assunto de hoje é o Guia ESG para Líderes com Visão de Futuro. Acho que tem muito conteúdo bacana aqui para a gente passar, para a gente conversar sobre. E quem vai apresentar isso é o Terence Lyons, fundador e CEO da The Stakeholder Company, a TSC. Junto também com ele, a gente vai ter a participação da Gabriela Burian, que é líder global de plataforma multi-stakeholder da Bayer. E a mediação vai ficar por conta da Carol Zoccoli, especialista em sustentabilidade da Ferjan. Então, sem mais delongas, agradeço a participação. Terence, thank you very much. Gabriela, muito obrigada também por participar aqui com a gente. E Carol, está contigo para você conduzir o debate. Uma ótima apresentação para todos. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está em Singapura, como o nosso companheiro aqui, Terence. É um prazer estar aqui com vocês para conduzir esse debate sobre um tema que é tão relevante para as nossas empresas aqui do estado do Rio de Janeiro, para as empresas brasileiras. Não preciso dizer o quanto ESG se tornou uma temática da maior importância para o nosso setor empresarial. Não é à toa que esse não é o primeiro, nem vai ser o último evento que vai ter esse fio condutor do ESG. É uma tendência, um tema que já se consolidou, já está na cabeça dos nossos empresários, mas que, é claro, como toda novidade, tudo que está se consolidando no espaço empresarial, ainda suscita muitas dúvidas sobre qual caminho seguir, por onde eu começo, por onde que eu tenho que desenvolver as habilidades minhas como liderança, da minha equipe, da minha instituição, como é que eu internalizo o ESG na marca, né, do meu negócio. E é um pouco sobre esses desafios que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos ter um evento um pouco diferente do natural. Vamos fazer aqui uma tentativa bilíngue, né, de fazer essa transição para o inglês e para o português. Então, audiência, tenha um pouquinho de paciência conosco, estamos fazendo os melhores esforços para isso. E, sem mais delongas, vamos começar, né? So, I'm going to change to... Então, agora eu vou mudar para o inglês, porque o nosso primeiro convidado é Terence Lyons. Ele é fundador e CEO da The Stakeholder Company, que é um líder global no uso da inteligência artificial e o Big Data para o desenvolvimento de software e dados relacionados a ESG. E a TSC tem feito muita pesquisa em vários países relacionado a esse tema de ESG, com a intenção de entender os maiores desafios desse assunto em todo o mundo, incluindo o Brasil. Então é por isso que o Terence está aqui conosco. Ele vai compartilhar um pouco sobre toda a sua experiência. Então, Terence, eu vou apenas fazer uma breve apresentação sobre você, porque eu não sei quantas pessoas sabem sobre você, eu não sei o quanto você vai falar de si próprio. Então, eu só gostaria de dizer que, antes de mais nada, o Terence trabalha em Singapura, mas ele tem muita experiência no assunto de sustentabilidade de dados, e isso é muito interessante, porque ESG e sustentabilidade dependem muito de dados para que possamos desenvolver melhores políticas públicas e estratégias e para podermos ser muito precisos no que as empresas precisam fazer em relação a esse tema.
O Terence tem 17 anos em relações públicas, comunicação corporativa, trabalhando na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Ele já foi chefe do engajamento global, da estratégia global de engajamento da Microsoft, e ele já trabalhou com muitas empresas da Fortune 500, como HP, HP, Nokia, para ajudar essas empresas a gerenciar os programas de engajamento das partes interessadas. Então, há muito a ser dito sobre ESG e engajamento das partes interessadas. Então, por favor, Terence, seja bem-vindo. Eu gostaria de lhe dar a palavra e vamos agora debater esse assunto extremamente interessante. Obrigado, Carol. Então, bom dia a todos. E é muito bom poder ver a minha colega Gabriela também. Eu tenho que pedir desculpas a todos, porque desde a minha última ida ao Rio de Janeiro, antes do lockdown, o meu português realmente não melhorou muito. Então, eu tenho que pedir desculpas pelo fato de eu ter que falar inglês. Mas eu sempre gostei dos eventos da Firjan. Eu estava aí no Rio de Janeiro, antes do lockdown, numa sessão sobre inovação, e eu tive o privilégio de fazer um tour pelo seu laboratório. E tinha tantos robôs e drones e coisas assim para as pessoas brincarem. Eu queria ter tido mais tempo ali. Mas hoje vamos falar sobre ESG. É um assunto muito importante, especialmente no campo da Gabriela, na agricultura. Na agricultura é ainda mais importante, porque nós sabemos o que está acontecendo ao redor do mundo, na Ucrânia. E ontem eu estava lendo e eu achei muito interessante que uma nação de 40 milhões de pessoas, isto é, a Ucrânia, alimenta 400 milhões de pessoas diretamente. E aí, é claro que tem todas as consequências indiretas do que está acontecendo hoje. Então, estamos vivendo num momento muito difícil para a espécie humana. Temos melhores e piores e parece que estamos num desses momentos piores. Mas eu acredito que o ESG terá uma parte importante em nos ajudar, como espécie humana, a sobreviver à próxima década. E a próxima década e a década depois dessa. Então, eu acho que não há nada mais importante do que isso nesse momento. E é por isso que a TSC, nos últimos 3 anos, focou todo o seu projeto para a sustentabilidade e sistemas de sustentabilidade. Isso é para os nossos filhos, para os filhos de vocês, é para todos nós. Então, hoje eu gostaria de compartilhar apenas algumas ideias com vocês, algumas reflexões. E o propósito disso é informar a vocês o quanto de avanço que nós já fizemos em termos de analisar a ESG ao redor do mundo. Gostaria de compartilhar com vocês algumas perguntas abertas, para as quais ainda não temos respostas, mas talvez alguns de vocês já saibam as respostas, e vocês inserirão isso no bate-papo, mas agora, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha apresentação. Então, a Carol nos apresentou, então obrigado por isso, Carol. Hoje nós somos um dos líderes mundiais no campo de ESG, mas trabalhamos com empresas muito diversificadas ao redor do mundo. E o que nós percebemos é que isso é interessante, mas há muitas perguntas. E o que nós descobrimos no início desses tours que fizemos ao redor do mundo é que a coisa mais rápida no planeta não é a velocidade da luz. São as pessoas que se chamando de especialistas em ESG. E os dados do lado direito mostram isso. Nós temos um aumento de 75% na cobertura midiática sobre o assunto, nós tivemos um aumento de 40% no salário de pessoas com especialidade em ESG, e nós temos exemplos, como o caso da PwC, que está investindo 12 bilhões de dólares na criação de empregos de ESG, de 100 mil novos empregos de ESG. É incrível, esse é o futuro. Nós examinamos com muito interesse na nossa equipe o contexto latino-americano. Onde é que nós estamos na América Latina? Bom, esse é um resumo, tá? Então, se vocês discordarem, é só falarem. Mas o que nós estamos vendo é que a demanda dos investidores da América Latina, essa demanda é uma das maiores ao redor do mundo. Então, 64% dos investidores consideram isso uma prioridade em relação aos 56% do resto do mundo.
Isso é focado na noção de que as empresas com maior integridade têm um desempenho melhor do que as outras. Nós também podemos ver que a maior motivação é o sistema de valor. Eu já investi bastante tempo, eu já passei muito tempo na América Latina, no Brasil, no México, na Argentina, em todos os outros países, entre esses, e uma das coisas que eu sempre pensei sobre a América Latina é que há uma forte sensação de valores nessa região. E nós podemos ver isso nesse quadro, onde 59% acreditam que as estratégias de investimento precisam estar alinhadas com os valores organizacionais. Nós também vemos que, enquanto o desempenho ESG forte leva a maiores retornos, e ali do lado esquerdo nós podemos ver que os líderes, o índice mostra um maior desempenho em relação aos outros. Do lado direito nós vemos que os arcabouços de ESG na América Latina estão se desenvolvendo. Muito disso ainda está sendo feito voluntariamente, mas está sendo desenvolvido. Então podemos ver isso no México, na Argentina, no Brasil, e podemos ver que muitos dos regulamentos baseados no governo são reativos e não proativos. E isso tem sido muito interessante ao analisarmos as empresas latino-americanas, porque essas empresas têm basicamente sido responsáveis por levar esse assunto adiante, ainda que o governo não esteja obrigando essas empresas a fazerem isso. E isso é fascinante. Então, o que nós fizemos foi dar um passo atrás, alguns anos atrás, e dissemos, bom, está na hora de trabalharmos de forma inteligente com ESG. Então, eu li milhares de artigos sobre esse assunto, da academia, das empresas, dos investidores. E o mais estranho é que, quanto mais eu li, menos eu sabia. Então, eu via muita repetição, eu via estatísticas incorretas. Ao ler, eu lia, eu tinha uma impressão de assim, noções muito positivas, né, sobre esse assunto. E o que me levou a realmente entender que se formos focar nesse ESG, né, como é que nós devemos fazer isso? Me deu um guia, alguma diretriz. Então foi isso que nós fizemos, nós decidimos escrever um guia. O primeiro guia que nós escrevemos foi o que nós chamamos de o Playbook ESG. São modelos criados para guiar tudo desde amadores até especialistas nesse assunto. E recentemente, ao trabalhar com o World Business Council para o desenvolvimento sustentável, nós pudemos desenvolver um mapa para a liderança ESG. Então, isso é coisa muito importante. Então, se vocês estiverem interessados nesse assunto, baixem esse playbook, ele está aberto ao público, e nós gostaríamos de ouvir as suas contribuições e os seus comentários depois disso. Então, esse é o playbook, é sobre isso que nós vamos falar hoje, essa manhã. Nós geralmente vemos 5 necessidades nas organizações. Primeiro, as empresas precisam ter um entendimento compartilhado de ESG. Segundo, elas querem poder acompanhar esse ecossistema que muda rapidamente. Em terceiro, as empresas querem saber como fazer isso, quais são os passos necessários para ter um fluxo de trabalho de ESG otimizado. A quarta coisa é que existe esse assunto da materialidade. A materialidade em ESG significa o que importa para você, a empresa, e o que importa você e as partes interessadas. Coisas como mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa. O quão importante é isso em relação aos seus grupos de partes interessadas. Então, essa ideia de mapeamento das partes interessadas, dos stakeholders, se torna muito importante. E esse é o quinto ponto. Então, eu sei que isso parece muita coisa, mas eu tentarei ser breve e brilhante, ou pelo menos eu serei breve. Então, a primeira necessidade era o entendimento do ESG. Então, temos ali os dados lá direito, não foquem nisso. Foquem na ideia de que o ESG é simplesmente um agrupamento de forças. Há forças de investimento, há forças de consumo, há forças dos funcionários, como atração e motivação, e isso tudo também está se tornando uma exigência governamental.
E tudo isso reduz o risco, a volatilidade e litígio. Mas muitas das pessoas com quem eu falo na América Latina que estão fazendo isso, me disseram, olha, Terence, é óbvio que tudo isso é simplesmente bom para o negócio. Isso são boas práticas de negócio. Bom, a próxima necessidade era acompanhar a velocidade de mudança do sistema de ESG. E esse quadro é um quadro terrível, é horrível. É um quadro do ecossistema de ESG. Tudo desde dos padrões de informação, dos arcabouços de sustentabilidade, as alianças, os recursos, as agências de nota de crédito, quer dizer, tudo isso é muito complexo. E se examinarmos sobre o que está acontecendo com os padrões ali na parte inferior, basicamente nós temos uma sopa de acrônimos. Nós começamos com algumas coisas relacionadas a ISO, WBC-SD, isso apareceu em 95, depois temos CDSB e TSB, e depois tivemos vários outros acrônimos. E só poder rastrear todo esse desenvolvimento no ecossistema de ESG já é um trabalho integral. E outra coisa que as pessoas sempre falavam, as pessoas que nós entrevistávamos, era basicamente as pessoas queriam saber qual é o fluxo de trabalho, o que devemos fazer. Então, durante o nosso trabalho, nós definimos 6 passos-chave. Então, primeiro temos que definir o nosso propósito, depois nós temos que desenvolver um arcabouço de relatoria, precisamos fazer essa avaliação de materialidade, que significa perguntar o que importa para nós, depois temos que engajar as partes interessadas para provar isso, e depois precisamos coletar todos os dados. Os dados são muito complexos nesse ambiente de ESG, e finalmente precisamos dos relatórios, e fazer checagens cruzadas, e monitorar o que está acontecendo. Será que estamos observando alguma polêmica, algum fato controverso nos nossos negócios? Agora, as coisas mais difíceis foram os passos 2, isto é, avaliação de materialidade, o passo 3, engajamento das partes interessadas, e o passo 6, monitoramento de polêmicas ou controvérsias. E eu vou mostrar a vocês o que isso significa. Agora, a próxima necessidade era basicamente ter uma visão geral da materialidade. Então, como CEO, como uma equipe de sustentabilidade, como líder ESG, eu preciso olhar toda a minha região, ou todo o meu país, ou todo o meu planeta, e eu preciso compreender o que está acontecendo dinamicamente, quase que em tempo real. Então, o que está acontecendo, quem está fazendo as coisas acontecerem, e como nós podemos implementar isso como uma empresa. E é por isso que nós chamamos isso de uma visão geral, uma visão de Deus. É muito complexo, mas nós precisamos poder simplificar isso para que qualquer pessoa possa entender isso. E, finalmente, depois que você descobriu o que importa e o que é material, aí temos a situação de um melhor engajamento dos stakeholders, das partes interessadas. Nós sabemos que ESG, sustentabilidade e o verde, tudo isso é um espaço competitivo. Eu vou dizer, minha empresa é verde, mas o meu concorrente vai dizer, não, nós somos muito mais verdes. E aí um outro concorrente vai dizer, não, nós somos super brilhantes, verde super brilhante, tipo Teflon. Mas no final ninguém acredita disso, né? Nós precisamos das provas. Não é só a mensagem que importa. Mas isso está se tornando uma batalha. Então, quando vemos temas como plásticos, isso tudo parece complexo, né? Mas na verdade não é. Temos 52 iniciativas de plástico ao redor do mundo, mas quando vemos iniciativas sobre limpeza do oceano, nós vemos que temos aí uma rede complexa de governos, e ONGs, e produtores, e da academia, e é muito complexo, mas não precisa ser impossível. Vou agora parar de compartilhar aqui e vou passar para vocês um sistema de demonstração que estará funcionando desde o Tour Global com a Gabriela. Eu escrevi esse livro,
O que nós temos aqui importa muito, quanto a gente se importa com esse tema. Mas, a não ser que a gente possa se escalonar, realmente não importa. E estaríamos sempre presos por surpresa, os nossos concorrentes estarão sempre fazendo coisas diferentes, estaríamos fazendo a coisa certa ou estarão eles fazendo as coisas certas. Então, temos que saber testar essa dinâmica e, depois desse playbook, nós demos um passo atrás e pegamos alguns cientistas, fechamos eles no laboratório e colocamos debaixo da porta um pouquinho de comida para eles estarem mais à vontade e falamos, apenas saiam do laboratório quando vocês alcancem isso e eu vou mostrar a vocês o que eles estão fazendo. E se quebrar, a gente vai botar a culpa nos cientistas de dados. Bom, esse aqui é a ideia de Deus sobre o mundo. Eu sou praticante de sustentabilidade, eu estou à frente de ESG para um banco, ou sou uma empresa de agricultura, mas eu quero olhar o mundo inteiro e dizer o que está acontecendo. E eu quero ser capaz de ir diretamente a alguns países, especificamente como o Brasil, e ver o que está acontecendo nos temas essenciais que têm a ver com a gente. E quero me detalhar mais ainda e ver o que importa para as ONGs, com os políticos, com os governos, os consumidores, no Rio, por exemplo, em relação à agricultura. E quando começamos a ver muitas coisas que estão se tornando positivas, mas outras não. E esses assuntos são emergentes e são uma tendência também. E estamos tentando chegar a entender realmente o que está acontecendo com essa região. E estamos tentando alcançar uma ideia de tudo. E quando temos que fazer é entender rapidamente quem está à frente de tudo isso. Portanto, aqui os participantes que nos estão levando a isso, o que estão dizendo, e aqui a gente está trazendo diferentes conteúdos de muitas fontes diferentes, falando sobre 10 milhões de fontes diferentes para essa janela específica todos os meses. E colocando isso em dashboard, a gente realmente vê que realmente esse assunto é importantíssimo para esse debate. E a próxima tarefa é realmente ver ao nosso amigo, o prefeito, e que a gente tem que ver o que importa para ele, o que está sendo dito sobre ele durante um período de tempo. E a gente vê vários temas em amarelo, não é tão bom e não é tão ruim, mas também vemos as suas tendências diferentes sobre diferentes assuntos. E podemos ir detalhadamente ao que ele fala sobre alguma coisa, ou o que ele está falando. Para poder fazer isso ao vivo, depois de ter entendido quem ele é, e depois como ele está conectado, relacionado, e uma vez que começamos a fazer isso, temos uma ideia de quem é o nosso amigo, o prefeito, e como ele pode se conectar com as redes sociais, porque não é apenas reuniões antigas e cumprimentos que importam hoje em dia, mas realmente é o poder mundial e como podemos alcançá-lo. E aqui a gente pode ver quem são os seus seguidores, a quem ele está seguindo e mutuamente. E pode dizer, sim, Eduardo é chave para nós em ESG, porque realmente acreditam no nosso programa, mas ele não quer falar conosco. Depois temos que entender, tudo bem, se esse é o caso, então quem em torno de Eduardo pode realmente ser importante para nós e como a gente pode mapear essas organizações e como estão conectadas com outras e podemos adicioná-las aqui ao mapa e começa então a identificar e na realidade nosso amigo aqui está conectado com essa entidade aqui também. Então, realmente é até meio chato, mas é uma visão muito simples, mas eu estou interessado realmente em mapear as oligarquias russas. As oligarquias russas são muito interessantes para mim quando eu comecei a ler o BBC e não entendia bem quem está conectado com quem, desde o mais importante, que conhecia o Vladimir Putin. Então, eu entrei
a entrar no sistema e ver como o nosso amigo ou não amigo Vladimir Putin pode se conectar com a Ucrânia, por exemplo, e podemos ver que ele é o padrinho da filha do Astrano, que é casado com Viktor, que é um membro do partido opositor, mas as pessoas mais conectadas aqui nesse mapa são Andrew. Portanto, quem é Andrew, na verdade, e como começamos a conectá-lo com ele? Então, duas perguntas. O que está acontecendo? Quem está por trás disso? E no que está acontecendo nessa pergunta, eu mencionei que o seu equipe de sustentabilidade e prevenção verde é uma coisa competitiva. Então, o que está aumentando cada vez mais a importância é nos alinharmos na comunidade e as pessoas maiores, mais importantes no capitalismo. Essa página específica que faz e que realmente em tempo real aborda temas muito críticos, começa a falar, bom, se eu ver já a neutralidade do carbono, como os nossos concorrentes se comportam, JBSS não está muito bem nesse subgrupo, porque sobre a ação climática, por exemplo, aqui, Nestlé está muito bem do que a BSC, que é uma empresa agricultural. Então, vou parar de compartilhar isso, mas a noção, na verdade, é que o poder dos dados e da ciência de dados cada vez nos ajuda mais nesses debates tão difíceis, nesse mundo interconectado, tão complicado, e podemos começar a mapear globalmente os dados para entender como as coisas se conectam, as pessoas se conectam, para que consigamos alcançar melhor sustentabilidade. Portanto, apenas para terminar, porque eu estou controlando meu tempo, Carolina não me falou nada ainda. Então, apenas para terminar, muito agradeço estar de volta, Firjan, adoro estar com vocês. Se esses playbooks podem ajudar vocês, por favor, façam o download, será um prazer ouvir o feedback de vocês e também me contactem no LinkedIn e vocês podem pedir um workshop, eu adoraria compartilhar vocês em tempo real o que nós estamos fazendo. Mas a parte mais animada do nosso evento de hoje é, na verdade, a Gabriela agora, que vai estar falando sobre o programa da Bayer, porque a Bayer realmente está fazendo uma mudança global, a um nível planetário está mudando realmente, porque quando você pensa que as crises aumentaram 37% de 37% esse ano, em 2022, e 25% no ano passado. Nós estamos na ponta da crise global em segurança e alimentação, e apenas empresas como a Bayer podem ajudar a resolver isso. Então, estou muito ansioso de ouvir o que ela tem para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Terence. Existem muitos insumos aqui que nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. E realmente é uma ferramenta muito interessante porque eu pude ver que nós mudamos a materialidade do que nós pensamos em relação às nossas conexões e os interessados em relação ao que realmente estão fazendo. Ou seja, é como se a gente está saindo da realidade e entrando na mente dos líderes e das outras empresas e das nossas conexões e podemos realmente trabalhar juntos com as empresas que nós escolhermos, por exemplo, e nós podemos, então, trabalhar em coisas que realmente estão acontecendo e não apenas no que estamos percebendo ou notando, ou seja, as nossas percepções do que está acontecendo. E isso me parece ser muito importante para quando estamos trabalhando com SG e com os tópicos mais desafiadores ou em tendência no mundo hoje em dia. Portanto, vamos voltar ao português.
uns minutinhos agora para o James de novo, para que ele possa se conectar para escutar a tradução, porque a Gabriela fala português, então ela vai poder, então, falar em português conosco nessa chamada. É um prazer ter você aqui no nosso painel. Trazer a Bayer, né, que é uma empresa que no Brasil e no Rio de Janeiro dispensa apresentações. A gente tem uma atuação muito forte da Bayer no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. A Bayer não participou apenas da iniciativa de TSC, mas participou conosco também no grupo de trabalho que nós desenvolvemos aqui na Firjan no ano passado e retrasado sobre ESG. As lideranças locais e corporativas do Brasil tiveram muito engajadas nesse movimento. Então, né, é uma excelente escolha e eu agradeço muito por você ter disponibilidade de estar aqui conosco, mesmo não estando alocada no Brasil, né? Mesmo estando fora e também com uma diferença de tempo aí para o nosso horário aqui. Gabriela, vamos pegar o gancho do Terence, né, que trouxe para a gente aí uma abordagem bastante ampla sobre o que é inteligência artificial, o que os dados podem nos facilitar nessa compreensão de como a gente se entende imerso nessa rede de conexões para qualquer temática, mas para a ESG muito fundamentalmente. A Gabriela ocupa uma posição estratégica na Bayer que é focada em engajamento multi-stakeholders. Então, se você puder trazer essa visão para a gente, isso vai ser muito interessante, porque muitas empresas estão fazendo essa migração de conceito, né, do engajamento muito fundamentado apenas no encadeamento produtivo e na cadeia de valor, para essa visão mais ampla de rede de valor, né, de rede de conexões. E como o Tess muito bem apresentou, nós temos um imenso desafio social, que é a segurança alimentar e o combate à fome. Inclusive, quem acompanha a mídia diariamente aqui no Brasil, isso apareceu muito fortemente essa semana, como uma necessidade que nunca deixou de existir, mas que ela está ainda mais evidente aqui na nossa realidade, com a qual a gente precisa atuar e combater. Então, Gabriela, está com você a palavra. Muito obrigada. Vamos ouvi-la e depois fazemos aqui um debate coletivo, porque a gente já tem perguntas da audiência. Obrigada, Carolina. Obrigada, Firjan. Obrigada, TSC. Um prazer enorme estar com vocês. Saí do Rio, mas o Rio não saiu da gente, né? Hoje eu moro no Missouri, nos Estados Unidos, mas volto sempre. Minha mãe é muito atuante no Rio de Janeiro, e a gente acompanha todos os desafios que o nosso país enfrenta, sabendo das oportunidades que temos também, de liderar, sobretudo nessa parte agrícola e de alimentos, num momento bastante desafiador para a humanidade aí, né? O Terence colocou aí muito bem a questão da Ucrânia. Eu acho que não dá para a gente começar nada atualmente sem ter um tempinho para pensar nisso, né? Então, hoje a gente está fazendo 4 meses de guerra na Ucrânia. 4 meses. 120 dias. Em 2022, uma guerra totalmente impensável. De fato, nós da Bayer temos uma presença bastante significativa lá. É um brasileiro quem lidera a Ucrânia atualmente. A Bayer Ucrânia é liderada por um brasileiro. Estamos acompanhando, para vocês terem uma ideia, o lugar da Bayer na Alemanha, onde nós fazíamos a discussão com shareholders 2 meses atrás, estava recebendo os refugiados. Então, a gente fez em forma híbrida, logicamente, como toda a segurança tem sido feita, e estamos aí com um apoio bastante grande. Estamos mandando sementes e medicamentos para a região. A Ucrânia, como o Terence lembrou, a Ucrânia e a Rússia, essa região, eles são responsáveis por 30% do trigo no mundo. Então, e sobretudo, se a gente pensa assim, dá para cobrir em algumas áreas. O desafio é que algumas regiões mais pobres e mais frágeis do ponto de vista de segurança alimentar, elas dependem enormemente. Líbano, 60%,
venho dessa região. Então, o desafio é, assim, absurdo. Com a Covid, a gente já tinha tido esse aumento, né? O reporte da FAO tinha trazido essa realidade de uma forma bastante impactante. Teve um aumento em insegurança alimentar devido à Covid em 2019, 2020. E isso, infelizmente, está se mostrando ser um desafio ainda maior agora com a guerra. Então, é a nossa responsabilidade aí estarmos presentes e, sim, mantermos essa questão, essa avaliação muito bem feita e diariamente, né? Isso aí cobre diariamente e, por isso, a necessidade dessa conversa que a gente está tendo agora e de ferramentas que estamos falando. Então, deixa eu dividir a tela. Carolina, você fala aí se tá. Deixa eu colocar aqui em modo. Em tela cheia agora. Perfeito. Isso, trocar. Perfeito. Pronto. A Bayer, então, tem, como a Carolina bem colocou, nós temos uma presença muito grande no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a nossa casa também, além de outras regiões. Então, muito feliz de estarmos aqui com vocês para esse momento aí de pensarmos como é que a gente enfrenta todos os desafios. Além disso, temos uma área de vitaminas, de aspirina, que todo mundo conhece, então, além da parte médica, e, finalmente, uma área onde a gente vai focar mais hoje, que é a parte agrícola, que é onde eu me encontro, por exemplo. Vim para os Estados Unidos 10 anos atrás para cuidar de stakeholder engagement. Então, esse assunto é a minha vida. Eu acho que é uma coisa que naturalmente fazemos no Brasil. Stakeholder engagement no Brasil, muitas vezes, é a nossa vida, porque ou a gente engaja ou a gente não sobrevive. Então, quando a gente fala de ESG, eu acho que não só é uma questão de competição, mas é uma questão de sobrevivência para cada um, para as empresas, para a sociedade nesse planeta. Então, pensando em todos esses desafios que nós já falamos, é fundamental, nós vemos como fundamental termos um compasso, né, um guia para onde estamos indo. Para a gente da Bayer é muito forte a questão de saúde para todos, fome para ninguém. Isso é o nosso compasso, é a nossa bússola, é o que nos norteia. E entendemos que o negócio, o business, né, a área de negócio, com empresas em geral, podem ser, sim, parte da solução. É um desafio, precisamos, de fato, entender todas as métricas e dados são fundamentais, e o diálogo diário com os stakeholders é fundamental, mas podemos, sim, ajudar e somos fundamentais no avanço para a sociedade entregar aí os Sustainable Development Goals, ou Objetivos do Milênio, né? Então, temos isso de uma forma reportada bastante clara. Quando a gente fala de metas, então, eu gosto sempre de começar pela parte da governança, porque não adianta ter meta bonita, ter visão bonita, se não tiver uma governança bem estruturada e clara. Nós entendemos isso, construir a transparência e ter certeza de que estamos caminhando-nos na direção correta é fundamental, e uma boa governança é a base de qualquer negócio que consiga estar dialogando de maneira científica e com dados com a sociedade. Então, temos muito orgulho de que o nosso chefe de sustentabilidade é o nosso CEO, é o Werner Baumann. Então, ele cuida diretamente. Além disso, o board, ele oversee a parte de sustentabilidade. Uma coisa que é fundamental, que a gente tem um conselho, antes de ir para o salário, a gente tem um conselho externo que trata de sustentabilidade, que direciona como estamos trabalhando. Tem, inclusive, um brasileiro bem conhecido de muitos que atuam na área ambiental, Braulio Dias, é parte do nosso conselho externo em sustentabilidade, além de outras sumidades e experts como o Braulio em seus campos, então pessoas do mundo inteiro, nesse Conselho de Sustentabilidade que direciona a Bayer. Ele emite reportes que estão na internet, vocês podem encontrar, podem googar e vocês vão encontrar o reporte direcionando o que deve ser feito. Uma parte significativa que eu gosto muito de chamar atenção é que parte do salário, inclusive do Board of Management, é diretamente ligado às nossas metas de sustentabilidade. Ou seja, cada um dos aspectos, tanto em ESG, na parte ambiental, na parte social ou na parte de governança, diretamente impacta no salário
dos nossos executivos. Isso é fundamental. Sem isso, não adianta a empresa ter metas importantes, pode ser um primeiro passo, reportar, mas é necessário a gente avançar nesse lado de integrar. A minha área fica na área de estratégia da empresa. Então, sustentabilidade para a gente é diretamente conectado à estratégia da empresa. Seguimos princípios que são também claros e reportados aí de forma transparente para o nosso engajamento com stakeholders. Nisso é fundamental ferramentas que podem nortear isso e relatar como é que é feito esse processo. E, lógico, somos parte de todos os grupos e todos os reportes que o Terence dividiu com vocês, a gente tem sido parte. A forma de integrar sustentabilidade nos negócios, de novo, é importante ter o valor, né? Porque a gente está numa economia de mercado. Então, por isso que a gente ainda precisa de conseguir integrar valores às nossas estratégias. Uma coisa fundamental é o preço do carbono. Sem preço de carbono, as empresas e os negócios vão continuar emitindo carbono. A gente precisa trabalhar nessa questão de qual é o preço do carbono, como é que a gente incorpora isso na nossa economia. Nós, na Bayer, temos um preço de carbono interno, é 100 euros por tonelada métrica, o que é bastante significativo, e isso impacta em todas as decisões de todos os negócios. Não tomamos decisão sem considerar o preço do carbono que poderia ser emitido ou não com cada um dos nossos negócios. Então, isso é fundamental também. Em termos de métricas, então falamos da governança, vamos falar um pouco de métricas, tanto ambientais quanto sociais. Em termos de métricas, nós seguimos claramente o Acordo de Paris. Não é possível também, aqui é um outro fato que é fundamental, nós todos entendermos e lembrarmos, não podemos, como ser humano, como sociedade, como negócio, não tem jeito da gente sobreviver, da gente ser sucesso, se a gente não tomar as rédeas dessa mudança que precisa ser feita. Então, estamos aí trabalhando muito firme em todos os negócios, numa transformação grande, que vai de ponta a ponta, para a gente poder ser carbono neutro em todos os escopos em 2050, e até lá temos metas de médio termo. Então, em 2029, aí, antes de entrar em 2030, a gente tem que estar aí em perto de 50% para escopo 1 e 2, e uma redução de 12% para escopo 3. Greenhouse Gas Emission, então, a nossa meta para 2030 é reduzir 30%. Environmental Impact, que é a redução de impacto dos nossos produtos químicos, também a meta é 30%. Nós migramos agora de produtos para soluções, porque entendemos que não tem jeito de a gente estar trabalhando com entrega de produtos sem ter a visão do todo. Então, a gente precisa estar trabalhando cada vez mais com um ecossistema como um todo, junto com os agricultores. O desafio é de todos nós para a gente poder estar sendo sucesso, produzindo mais, usando menos. Do ponto de vista social, temos o que a gente chama de 100 milhões. 100 milhões de pequenos agricultores em 2030 em mercados baixo e médio income, né? Então, não é em todos os mercados, é um foco bastante grande, sobretudo no hemisfério sul, para a gente poder estar atendendo esse segmento de agricultores que necessita ferramentas especiais, que necessita mercados específicos, até um saco de semente precisa ser diferente. Então, estamos trabalhando com um foco bastante grande. Já estamos na metade da primeira das metas. Outras metas aí, só para trazer visão, mas são mais na parte farmacêutica e consumer health. A gente tem a meta de atender 100 milhões de mulheres nesses mesmos países, nessa mesma região, com acesso à contracepção e um acesso também a self-care, ou seja, ao cuidado pessoal. Obviamente, não poderíamos deixar de falar gender parity, então também temos meta com relação à igualdade em todos os níveis da empresa e várias outras metas, latinos e afro-américas, etc. Temos trabalhado bastante grande. Tenho um prazer imenso e um orgulho enorme, porque a nossa líder da Bayer no Brasil, de todos os negócios da Bayer, é mulher, é agrônoma,
é a única das empresas que tem uma líder mulher que veio do campo e agrônoma da Exalc. Ou seja, estamos aí entregando. O nosso líder na Latinoamérica é um afro-americano, brasileiro também, com uma formação maravilhosa. Então, o que nós estamos fazendo é garantir que talentos diversos tenham espaço e possam estar fazendo a mudança que é necessária nos negócios e na nossa sociedade. Em termos de meta, então, a gente já falou um pouquinho, mas eu só queria trazer isso aqui para verem que a gente está ligando aos negócios. Então, essas metas todas que a gente falou não são metas da fundação. A Fundação Bayer tem também suas próprias metas, mas essas metas são metas de negócio. Então, todas as nossas soluções passam pelo filtro dessas metas. As nossas soluções precisam entregar tanto do ponto de vista de redução de CO2, quanto do ponto de vista de menor impacto ambiental, e atingindo agricultores pequenos também. Então, do lado aí direito da tela de vocês vão ver várias das nossas soluções. Algumas são produtos, outros são, eu vou falar um pouquinho mais da parte de data, de informação de dados, porque essa aí é uma parte que a gente tem focado bastante. O nosso tripé, então, é sustentabilidade, inovação e digital transformation. Então, a transformação digital é um dos tripés aí que a gente enxerga que só assim a gente vai poder estar tratando cada parte do planeta ou das áreas que precisam estar produzindo com o necessário, a mínima quantia necessária. Como é que a gente transforma a agricultura? A gente transforma a agricultura com inovação. Não tem outro jeito. Só a inovação pode transformar a agricultura. O que a gente tem trabalhado, a gente está com um investimento bastante grande nessa área. O nosso, para vocês terem uma ideia, internamente a gente tem o foco de performar e transformar. Então, transformar, estamos trabalhando muito com mudanças de paradigmas e que as pessoas possam repensar os negócios de modo geral. A iniciativa de carbono no Brasil, ela é fundamental, ela é significativa, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos estão com um papel significativo nessa área. Estamos aí trabalhando com a agricultura de baixo carbono junto aos agricultores para que eles possam estar fazendo parte dessa solução, incorporando carbono através de no-till, através de menor tillage, mexer menos no solo, através de cover crop, então através de produtos que possam estar ajudando a sequestrar o carbono. Hoje a gente está a 1,1 milhões de acres globalmente com esse projeto e trabalhando de forma, aqui já vamos encerrando, chegando para a parte do painel, mas só para fechar aí, a maneira que a gente vê é realmente integrando todos aqueles Global Challenges, o que a gente tem falado, o que o Terence falou, a Carolina citou também, então todos esses desafios do mundo que estão colocando maior população, pinpoints, né, pontos de desafio, Covid, guerra, tudo isso vai cada vez mais acontecer, isso existe, a população está ficando maior e isso causa maiores desafios, né? Então, quais são as nossas prioridades para a gente poder estar servindo e estar garantindo que a nossa visão de saúde para todos, fome para ninguém, possa ser atingida? Segundo ponto, são utilização melhor de recursos. Então, a água, por exemplo, eu estou usando aqui o Blue, que é o do Objetivo do Milênio ligado à água, não é por acaso, a gente está com um trabalho bastante forte com relação a reduzir a água. Se vocês lembrarem, a agricultura já usa 70% da água fresca. No Rio, eu sei que tem um foco grande com relação ao aspecto da água também. A agricultura usa 70% e nos próximos 30 anos precisa aumentar 60% a produção. Como é que a conta não fecha? Se não tiver transformação, a conta não fecha. Então, estamos trabalhando bastante forte na questão da água, com novos produtos, novas soluções. E, finalmente, o que a gente já falou é a agricultura de baixo carbono. Não tem jeito, não dá para fazer a agricultura no planeta se não for com a agricultura de baixo carbono. Então, estamos trabalhando bastante forte aí para trazer inovação que possa disponibilizar essa nova agricultura para todos os agricultores, de qualquer tamanho que seja. Muito obrigada, Carolina. Over to you. Gabriela, muito obrigada por essa visão bastante ampla que você trouxe para a gente. É realmente desafiador. We are going to be back to English now because we are going to start right ao português, porque vamos iniciar o nosso debate.
Então, Terence, por favor, retire seu headset, seu headphone. Então, muito bem, estamos recebendo algumas perguntas e eu mesmo já tinha algumas perguntas e alguns tópicos para debater com vocês. Então, temos mais ou menos uns 30 minutos para fazer isso. É claro que isso não será tempo suficiente, mas eu tenho certeza que poderemos falar sobre os assuntos principais para a nossa plateia, que está composta basicamente por pessoas da indústria e que trabalham nas empresas no Brasil. Não apenas líderes, mas outras pessoas da equipe. Muito bem. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar é a questão da materialidade, porque vocês dois falaram que as organizações estão enfrentando esses desafios para se engajarem de forma diferente com outras organizações, com outras empresas e com as pessoas e com a sociedade. E os relatórios da TSC nos trouxeram esse conceito interessante de materialidade dinâmica. Não basta checar o que é material ao nosso negócio. Nós precisamos sempre estar reverificando numa escala de tempo sobre a qual eu gostaria que você falasse. Então, como isso acontece? Como é que as empresas... E, por favor, olha, eu gostaria que você pensasse também sobre pequenas e médias empresas. Empresas que talvez não tenham as ferramentas complexas que outras empresas maiores têm. Então, como é que nós podemos nos atualizar em relação às organizações e os assuntos que nós precisamos apresentar no nosso negócio central, no nosso negócio-chave? Então, comecemos com você, Terence. Bom, a questão de materialidade sempre foi desafiadora. Ela não tinha uma definição, havia diferentes definições em diferentes organizações, havia diferentes padrões e diferentes exemplos sobre materialidade, sobre o que era relevante. Mas se fizermos comparações de unidades diferentes, o que podemos ver são várias definições da materialidade. Então é muito desafiador, porque uma empresa como a Bayer, do tamanho da Bayer, precisa estudar e monitorar dezenas de padrões para garantir que, se os analistas baterem a porta, eles poderão fornecer um relatório a esses analistas. E que pesadelo que é isso! A Bayer quer focar naqueles fatores materiais que ela acredita que poderá gerar uma maior mudança no mundo, a melhor mudança positiva. Aí chega um outro analista e pede uma métrica diferente, e a empresa pode não ter isso, porque a empresa não está focada naquilo. Então se torna muito desafiador. Mas a materialidade sempre foi difícil, principalmente quando o que nós descobrimos ao escrever o nosso livro é que isso é feito a cada ano, a cada 2 anos. Não há uma atualização regular. Então, gostaria de desafiar a vocês a me mostrar uma empresa que teve um derretimento pandêmico global como indicador em, por exemplo, janeiro de 2020. Nenhuma, né? Então, temos que ser mais dinâmicos. Então, a materialidade se tornou materialidade dupla e agora se tornou materialidade dinâmica. E ao escrever o nosso livro, com Gabriela, nós perguntamos a maioria das pessoas, e as pessoas diziam, sim, nós deveríamos fazer esse trabalho com mais frequência. Todas as pessoas nos diziam que isso era impossível, que era muito caro, que isso desacelerava a empresa, porque seria necessário várias áreas da organização. E, ao mesmo tempo, essas empresas não estavam podendo executar os seus programas de ESG, porque elas estavam projetando a materialidade. E é por isso que temos essa noção de utilizar a inteligência artificial para poder monitorar num nível planetário e aí depois poder focar na escala local para entender o que importa.
o que importa para as diferentes categorias de stakeholders, seja governo, ONGs, ou outras organizações, ou sindicatos, ou grupos de ativistas. Grupos de ativistas podem ser uma excelente fonte para aprendermos por que talvez nós não estejamos alinhados com os stakeholders. Nós geralmente descobrimos que as empresas não falavam com os ativistas porque os ativistas não gostam das empresas e as empresas não gostam dos ativistas. Então havia sempre essa batalha entre esses dois grupos. Sabe, a gente não vê mal, não fala sobre o mal, então eu prefiro não falar com os ativistas. Se pudermos utilizar sistemas tecnológicos para minar esses dados e testar as percepções dos stakeholders com uma amostra, não de apenas algumas centenas, mas de milhares de pessoas, aí nós poderemos ter uma visão mais precisa, uma representação mais precisa sobre o que realmente importa. E eu falei que a sustentabilidade é um espaço competitivo. Eu quero ser mais verde do que a concorrência. Mas a concorrência também pode ser positiva nesse espaço, porque, por exemplo, se a Bayer atinge a excelência em algum aspecto, então isso é ótimo, porque aí todo mundo vai copiar a Bayer. Então, o que estamos vendo aqui, nesse espaço agrícola competitivo, é, por exemplo, a Gabriela e a Bayer, que dedicaram muito tempo a escrever esse material para que seus concorrentes pudessem aprender de forma mais rápida. E por que eles fariam isso? Bom, eles fariam isso porque essa concorrência nos levaria a um lugar melhor. E Gabriela, eu falei por muito tempo, eu adoraria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Não, eu adoro ouvir o que você tem a falar, Terence. Eu estou completamente de acordo. E eu devo dizer que entre o nosso grupo, entre os nossos colegas, muitas vezes temos empresas competitivas, mas eu digo que essas empresas, esses concorrentes não são os meus inimigos, são meus amigos. A concorrência está ali no campo, com as nossas soluções. Então, para estarmos à frente da concorrência com as soluções, a nossa parte precisa ser a melhor. Então, precisamos sempre estar fazendo transformação. O diferencial importante é basicamente o poder da transformação. É como nós podemos utilizar a informação de uma forma mais rápida. Isso nos traz de volta a pergunta da Carolina. Que é em relação a métricas de materialidade. No passado, esse exercício era apenas um quadro. Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado de sustentabilidade, nós falávamos sobre isso. E aí a gente sempre voltava depois para checar as informações. E tudo, é claro, já havia mudado. E é aí que nós podemos ver a transformação necessitando de ferramentas como a que o Terence nos apresentou. E olha, eu vou dizer que eu amei essa sua ferramenta. Mas voltando ao ponto da Carolina, há aquela pergunta, e as empresas pequenas? A Bayer trabalha muito com seus fornecedores, porque a Bayer entende que ela é responsável por essas pequenas e médias empresas. Nós realmente precisamos caminhar juntos. Senão, não poderemos nos tornar melhores como sociedade. E respondendo sua pergunta, Carolina, é necessário ter essa cocriação, engajamento dos stakeholders. Isso se tornou mais importante do que nunca. A sustentabilidade hoje na Bayer não consiste apenas em uma equipe. Nós temos essa mentalidade em toda a nossa empresa. Temos várias pessoas pensando em sustentabilidade. Então, nós todos temos uma lente, nós vemos as coisas de uma forma que faz com que nós possamos conversar sobre sustentabilidade com nossos fornecedores, com os fazendeiros, com nossos vizinhos. Então, isso é algo que é um processo interativo.
estou sempre tentando ver como podemos avançar só através de pessoas que pensam e veem as diferenças. E a BAE realmente considera muito essa conversa com os nossos fornecedores, com todos que estão ao redor de nós. E, além disso, um dos contatos que nós temos quando estamos procurando novas soluções dos nossos fornecedores, como eles consideram ESG, é um componente muito importante e realmente temos os nossos fornecedores que têm que entender a importância também de tudo isso. Sim, muito interessante, porque vocês estão falando sobre participação e, obviamente, tem a ver com colaboração, não é? Não apenas fora da empresa, mas também dentro da empresa, entre os parceiros e pares na empresa, para que todos estejam no mesmo caminho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, como sair de uma figura para a materialidade, realmente, ou se a gente não pode estar apenas considerar uma coisa de 10 anos atrás ou 2 anos atrás, como o Thierry falou, e precisamos estar lidando com coisas que estão acontecendo, temos que mudar as nossas percepções e estratégias dentro da empresa, e isso não é apenas sobre ESG, mas, obviamente, o ESG é o nosso tema hoje. Portanto, no Brasil, quando nós falamos sobre redes, sempre aparece o desafio, obviamente não é apenas uma situação brasileira, mas no Brasil realmente é uma coisa real, nós temos uma crise de colaboração que temos que enfrentar. As pessoas não realmente se relacionam naturalmente com outras empresas, ou até dentro da mesma empresa, às vezes é difícil contatar os nossos pares, os nossos colegas, para estar todos no mesma meta, especialmente quando tem a ver com sustentabilidade, ou até ESG, que é mais relacionada com finanças ou economia. Existe uma certa desconfiança, eu acho, e a gente teria que falar sobre isso. Se você pudesse falar sobre confiança, como colaborar, como podemos superar esse desafio, deixar para trás um pouquinho a desconfiança para poder seguir adiante com mais rapidez. Gabriela, se você puder começar. Bom, é interessante e um ponto muito crucial, a confiança. Nós estamos trabalhando muito duro com isso tudo para assegurar que podemos construir a confiança internamente e externamente também. Como podemos alcançar isso? Realmente leva muito tempo, exige muito, exige a transparência, não é? Porque o que estamos fazendo internamente está assegurando que todos podemos trabalhar com a mesma visão, assegurar que temos a mesma visão. Se você é minha colega e nós duas temos que ter a mesma visão, isso ajuda muito a nossa colaboração. Se a gente lembra que temos que realmente considerar isso. Sustentabilidade tem que ser um assunto comum, um objetivo da empresa conectada com o negócio. Senão, é exatamente, eu quero entregar o que é a minha área específica de ação e você tem um ponto diferente. Ou seja, a conexão, o que nos conecta todos numa empresa ou dentro da sociedade, no que importa realmente é, de fato, como podemos assegurar que todos estarão lá, tudo para todos, e as nossas crianças também, como o Thierry mencionou, terão o direito também a isso, depois, no futuro. Existem 2 pontos aqui. Um é o conhecimento. Nós temos que entender que as pessoas sabem que isso é muito sério. Estamos falando sobre a sobrevivência de cada um de nós, de nossas empresas, e não existe maneira de que possamos seguir adiante como estávamos no
no passado. Temos que reduzir as emissões. Isso está conectado, relacionado com cada um de nós. E a transparência tem que ser baseada nisso. Então, de volta à sua pergunta, como podemos colaborar melhor? Assegurando que estamos compartilhando um solo comum, com a mesma visão, com o mesmo propósito, e isso é parte da diretriz. Temos que ter um propósito e temos que assegurar que temos, digamos, transparência muito clara e passos muito claros. Não existe mais espaço para, se houvesse tempo, mas não temos que ter agora uma falta de consideração para isso. É muito importante ser muito claro sobre isso, por isso todas as empresas estão integradas nisso. Em Bayer é muito sério, porque temos que ter a mesma agenda. Não, cada um não pode considerar os seus negócios, não. É uma agenda integrada, porque senão não vamos conseguir alcançar os objetivos. Se a empresa não tem a mesma visão, para todos vai ser difícil colaborar, mas tendo a mesma visão e entendendo que todos somos medidos na entrega da sustentabilidade e negócios juntos, porque o negócio tem que entregar a sustentabilidade também, podemos colaborar melhor. Eu diria sim, falando em geral, é um solo comum, é objetivo, transparência na agenda e compartilhar dentro das empresas quais são os objetivos de cada um. Nós, em Bayer, nós temos a visão de estratégias e objetivos para todos, tudo conectado. Obrigado, Carolina, ótimo ponto. Sim, e não pode ser escondido, não é? E, Terence, o que você diria sobre isso? Bom, adorei a visão da Gabriela. Eu gostaria de ser tão otimista como ela foi. Eu acho que agora, no momento, que os seres humanos nunca estiveram tão divididos como estão agora. Nós temos pretos, brancos, republicanos, democratas, pobres, ricos, nós temos o norte, o sul, e temos as florestas tropicais, e nós temos secas. Então, nós temos tanta divisão como espécie humana, não apenas no nível planetário, mas também até no nível do Amazonas ou do Rio, o que temos que fazer em relação a diferentes temas. E é muito difícil realmente juntar as pessoas e encontrar um objetivo comum. O que a espécie humana é boa em fazer é realmente perceber, talvez muito tarde, que nós temos um problema incrível e isso vai ser catalisador para que as pessoas se juntem. Então, eu acho que eu compartilho a perspectiva da Gabriela. Quando você tem colaboração, é uma coisa muito positiva. Nós temos um modelo de valores compartilhados. Eu tenho Greenpeace e eu sou um operador da Exxon. Nossa visão seria diferente. Eu sou uma empresa de petróleo, eu quero maximizar lucros para meus acionistas, e Greenpeace, eu quero salvar o planeta. Nunca vamos poder falar, mas à medida que a gente vai descendo a montanha e vemos que a montanha se sobrepõe, como empresa de petróleo, eu quero minimizar a poluição de petróleo, porque afeta o meu preço de ação. E o Greenpeace também vai fazer um tick com o mesmo objetivo. E à medida que você vai descendo no modelo tático, existem muitas oportunidades de compartilhar, colaborar e compartilhar valores, embora você não esteja de acordo no nível superior. Você estava falando sobre níveis táticos, e existe uma pergunta do público, realmente a primeira que estamos recebendo, justamente depois da fala do Terence. E vou checar aqui o nome da pessoa. Minutinho, por favor. Aqui, muito bem. Gabriel Pinto está perguntando: o que o governo precisa fazer ou o que temos que mudar na legislação para que ESG... Ai, meu Deus, qual é a palavra em inglês? Incentivated, scaled up in Brazil. E eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque
quando o Thierry estava mostrando o gráfico, a situação das conexões nos gráficos, existiam muitos governos aparecendo lá no gráfico. Obviamente, o governo é uma das partes interessadas que temos que realmente ter contato o tempo todo. Vou mudar um pouquinho a pergunta, não o que temos que fazer, ou se temos que fazer alguma coisa, mas qual foi a sua experiência até agora, Gabriela e Terence, em relação a essa relação entre empresas privadas e o governo para poder alcançar um melhor caminho para chegar aos objetivos de ESG? Bom, não sei, talvez Terence primeiro, porque a pergunta veio depois da sua fala. Desculpe, Terence. Algumas perguntas difíceis, mas assim, não posso. Eu achei que a Gabriela ia falar e responder essa pergunta, mas se você olhar as forças, considerar as forças, os governos políticos respondem à força, né? E isso que faz com que eles se movimentem. E força pode ser, eu não vou ser eleito na próxima eleição, a não ser que eu responda dessa maneira. Portanto, as empresas também reagem da mesma maneira em relação às acionistas e aos investimentos. Então, eu acho que o sistema de forças, o drive inicial pode ser uma combinação investidores e governo, mas durante os últimos anos foi realmente levado pelo investimento. Se você olha as empresas hoje em dia, o motivo principal que podem ter o enfoque muito forte no ESG, porque se não estiverem, não apenas não são atraentes para investimento, eles não vão conseguir investimento e o custo vai ser muito caro para eles. Os investidores não vão se interessar neles. Mas, por sorte, outro driver muito forte é o CEO da Bayer, vê a paixão da Gabriela e a paixão de todos outros que querem trabalhar para uma empresa que eles acreditam estão fazendo a mesma coisa, a coisa correta. Ou seja, resulta realmente um apoio muito forte. E o governo pode ver o interesse de investimento no seu país. E os países que têm mais enfoque na ESG, têm melhor regulamentação, têm investimentos estrangeiros muito melhor. Então, muitas forças, mas eu responderia essa pergunta difícil, voltar e pensar na noção de forças. Gabriela, o que você acha? Obrigada. Eu estou de acordo. Esse é o desafio. Os governos. Eu tenho um exemplo pequeno. Nós estamos fazendo muita participação com as partes interessadas, usando uma ferramenta, diálogos específicos em relação aos alimentos. Foi preparado pelas Nações Unidas, nós fizemos o download do relatório, é muito transparente. Todos, a academia, as ONGs, você pode mencionar qualquer um, todos estão aprovando e achando muito interessante. Os governos são um desafio. Então, nós conseguimos um pouquinho quando juntamos algumas representantes do governo, aí, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, o governo diretamente é um desafio porque muitas vezes eles têm medo e pode-se notar que eles estão conectados com as empresas, né? Tem uma relação. A maneira como podemos superar isso é juntar, não importa. Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque falta um ponto importante que nós temos que realmente considerar, que é o preto e branco, né? A palavra que nós estamos vendo agora, né? Isso, aquilo, isso ou. A palavra é ou, não é e. Isso ou aquilo, aquilo, famílias sendo divididas em todos os lugares, aqui nos Estados Unidos, todos os lugares. Ou seja, nós precisamos superar isso. E, na minha opinião, as pessoas que estão aqui nessa chamada, por exemplo, isso aqui é o melhor. Não existe outra pessoa que possa fazer. Somos nós. Por quê? Porque nós sabemos. Porque se a gente ficar no nisso ou aquilo, não adianta.
Eu tenho filhos também, e aqueles que não têm sobrinhos ou sobrinhas. Nós precisamos realmente acreditar, e o Charles também mencionou isso, que eu sou otimista, porque senão não poderia ficar de pé todos os dias. Eu acordo às 5 horas da manhã, porque eu acredito que existe muito a ser feito. E eu acredito que depende da gente, que não existia salvação. No passado, a gente dizia, não, o senhor vai resolver, o fulano vai resolver. Não, isso acabou. Não existe nada lá fora que vai solucionar, depende da gente. Então, se os nossos governos não estão fazendo o que devem fazer, o que é necessário, e eu acho que é o caso, precisamos realmente atuar, precisamos falar, e não podemos perder esperança. E nós, como empresa, temos grande força, podemos realmente nos encontrar, e se alguém, por exemplo, se sente meio... Vamos nos encontrar e vamos encontrar uma solução e levar à mesa e dizer, esse é o planeta que nós precisamos, não existe outra solução. E na minha opinião pessoal, a crise do carbono é uma crise que precisamos considerar, temos que lutar contra isso. As empresas podem e estão, no nosso caso, na Bahia, temos projetos no Brasil, Estados Unidos, estamos nisso, mas precisamos mais, precisamos do resto do mercado, precisamos de outras pessoas junto conosco. Vamos fazer que aconteça. A resposta para a sua pergunta feita sobre os governos, sim, os governos podem ajudar, precisam ajudar, e depende de nós, realmente, pedir a eles e fazer com que eles saibam que não importa quem vai ganhar, precisamos da participação do governo. Existe uma conferência de planeta depois das eleições do Brasil. Precisamos da liderança do Brasil nessa conferência. Não podemos estar fora. Não importa quem vai ganhar a eleição. Mas uma coisa que a Firjan faz muito são plataformas. Precisamos saber o que temos que exigir do governo. Não importa quem for, vamos ter plataformas e entregar isso aos candidatos e dizer o que esperamos deles. E depende de todos nós. Sim, e a participação dos outros tem a ver com isso, realmente. É sobre influência. Nós estamos influenciando os outros e os outros estão nos influenciando, né? E isso é uma boa ideia e comentário. Muito obrigada. Temos 7 minutinhos mais, e eu tenho 2 perguntas. Uma é muito genérica e a outra mais focada, mas muito filosófica. Eu gostaria de trazer aqui para a discussão, mas eu gostaria de que você fale um pouquinho sobre o greenwashing, porque sempre aparece essa palavra, sempre esse medo de ser levados pelos nossos consumidores como greenwashers, como a ESG já mencionou esse debate. É ainda um desafio criar uma criação de valores com estratégia ESG, e o que seria 1 ou 2 recomendações que você daria para evitar isso? E eu li alguns dias atrás um artigo muito interessante do Joe McCall, que é o líder do Greenpeace, da plataforma Greenpeace, e ele estava falando sobre ESG, e ele estava perguntando a ele mesmo e ao público quanto existe para as empresas que se comprometem com os objetivos de sustentabilidade sem serem chamados como greenwashers, porque nós não podemos ser perfeitos, e como enfrentar isso? Então, talvez possamos começar com a Gabriela. Sim, deixa eu começar com esse assunto. É um ponto muito importante. Então, deixa eu dar um passo atrás. Nós falamos sobre confiança antes. Nós só podemos ter a confiança se formos transparentes. Se estivermos compartilhando tudo. Então, e os dados são cruciais. É por isso que, a gente fala, nós temos os objetivos, mas nós estamos sendo auditados pelas pessoas. E vocês podem pesquisar tudo que eu estou falando na internet. Tudo está sendo auditado. Então, como é que a gente evita o greenwashing? Bom, esse é o único jeito, através disso da transparência.
É isso que nos pode ajudar a obter confiança. E é uma questão de vários passos, né? Um passo de cada vez. Dizem que a confiança você leva uma vida toda para construir, mas pode ser rompida em apenas um instante. Então, para garantirmos que não teremos greenwashing, nós precisamos ter objetivos transparentes e claros sobre o que a empresa está fazendo. E, na minha opinião, as conexões com as empresas precisam envolver a compensação, porque se esse não for o caso, pode ser um desafio para a empresa avançar, porque ainda estamos no mercado capitalista. Então, a compensação é crucial. E precisamos ter os dados para mostrar como nós estamos desempenhando. E aí precisamos de ferramentas como a do Terence. Essas ferramentas são cruciais. Porque nós precisamos garantir que todos tenham acesso às informações e precisamos que todos entendam como a Bayer está fazendo, construindo suas relações e como nós estamos desempenhando. Então, todas essas informações precisam estar disponíveis em relatórios de sustentabilidade e precisamos garantir que há um alinhamento entre esses guias, porque empresas como a nossa estão tentando seguir tudo, né? Mas há muita coisa, como o Terence disse. Então, resumo, transparência, dados e compensação. Essas são as questões importantes. Agora vamos ver o que o Terence tem a dizer. Isso tem tudo a ver com confiança, né? Aquilo que você estava falando antes. Eu acho que a Gabriela está certa. Eu não teria escolhido isso como ponto de partida, mas agora, tendo ouvido a lógica dela, eu concordo com ela. Eu acho que realmente é uma questão de confiança. Se o Greenpeace se alguém me acusar de greenwashing, eu não tento ter objetivos muito ambiciosos. Né? Nós, na verdade, temos que ter objetivos muito avançados e aí depois comunicarmos, né? A gente não conseguiu atingir esses objetivos, mas no ano que vem faremos melhor. Eu recentemente publiquei no LinkedIn um desenho sobre emissões líquidas zero. E então eu gostaria de adicionar algo ao que a Gabriela falou, né? Modismos. Emissões líquidas zero, sem contabilidade de carbono, é basicamente greenwashing. Porque o CEO vai fazer um anúncio, né? Nós estaremos na emissões líquidas zero em 2030, mas não, isso não vai acontecer. E esse CEO não se importa. Se ele estará nesse lugar, então, sabe, ninguém se lembrará das promessas no futuro. E aí, então, não haverá consequências de ter mentido, de ter feito greenwashing. Mas tudo isso volta a essa questão de confiança, de gerar confiança e da transparência. No final das contas, as pessoas não têm mais confiança. A confiança diminuiu nos últimos anos. Confiança nos governos, nas instituições, confiança nos outros. Então, nós precisamos provar as coisas para as pessoas. Mas a confiança volta à confiança, né? Então, muito obrigado, Gabriela, pelo que você falou. Muito bem, então temos apenas um minutinho sobrando. Então, infelizmente, temos que encerrar essa sessão. Mas eu tenho uma pergunta da Paula Lima, da plateia, que é muito emblemática. E você, Terence, falou sobre objetivos pequenos e como eles estão relacionados a um grande desafio. Então, a Paula está perguntando como é que, por exemplo, um projeto pequeno, como, por exemplo, uma horta dentro de uma escola, como é que isso pode impactar questões de carbono, perguntas relacionadas ao clima? Então, acho que essa é uma pergunta emblemática e eu acho que eu gostaria de que você fizesse as suas últimas considerações ao responder essa pergunta. E, então, nos diga como é que um projeto pequeno, um projeto singular, possa ter algum impacto, possa ser significativo para essas grandes questões que temos que resolver dentro das nossas empresas e nas nossas famílias. Então, vamos começar com o Terence e daí, de repente, a Gabriela pode encerrar tudo.
Bom, aquela pequena horta provavelmente é gigante para aquelas crianças que estão trabalhando nela. Talvez aquilo seja uma nova iniciativa para a escola. Essa pessoa, pensando nisso, na verdade, está sendo bem modesta, porque essa iniciativa é fantástica. Essa iniciativa está mudando a relação das pessoas com o solo, sobre entendimento sobre o que elas comem. Então, esse é um brilhante projeto. Né? Comece pequeno mesmo. Então, muito bem. E é necessário vários desses pequenos projetos para que nós encontremos uma maneira para lidar com essas crises. Então, Gabriela, eu concordo com você. Walk the talk. É necessário essas pequenas ações. Então, na minha casa, nós fazemos tudo certo, na minha comunidade também, na minha empresa também. É preciso fazer tudo. E todos aqueles conectados agora, porque nós começamos às 10 da manhã, né, no Brasil, e aqui nos Estados Unidos começou às 8 horas essa reunião, em Singapura eu acho que eram 8 horas da noite, né? Então, cada pessoa dedicou tempo para estar aqui. Ou se você for escutar essa sessão mais tarde, você está dedicando seu tempo porque você acredita em poder fazer algo, você acredita no seu poder. Nós precisamos sempre nos lembrar que cada passo que nós tomamos, cada ação tem um impacto. Não importa o seu impacto. Então, temos que tomar cuidado porque nós realmente estamos sempre impactando. As nossas ações impactam nossos filhos, nossos vizinhos. Então, precisamos entender que é uma enorme responsabilidade viver nesse planeta em 2022. É uma enorme responsabilidade. Há muitas pessoas que são como eu, mas se elas nascerem na Ucrânia, tiverem nascido na Ucrânia, elas estarão enfrentando um enorme desafio. Então, o que eu estou fazendo com tudo, né, com minha horta, com os meus vizinhos, com minha bicicleta, as minhas escolhas são importantes, porque com cada escolha nós estamos causando impacto. E esse é um poder enorme que nós temos. Nós temos uma escolha a fazer. Ai, nossa, todos estes desafios, né? O que eu posso fazer? Bom, nós podemos fazer bastante, porque eu posso fazer parte dessa revolução que eu acredito que esteja acontecendo. E eu acredito que as pessoas que estão aqui nos assistindo fazem parte dessa mudança que eu acredito que seja necessária. Então, eu aprecio muito as oportunidades que nós estamos tendo, eu aprecio muito o trabalho da Firjan, as ferramentas do Terence, eu aprecio muito o trabalho que o Brasil está fazendo para garantir que nós estejamos produzindo e conservando ao mesmo tempo, e eu aprecio a oportunidade de poder pensar sobre outras coisas que possamos fazer. Eu quero garantir que quando a minha vida terminar aqui na Terra, eu terei feito tudo que eu poderia ter feito. Aí, nesse caso, eu poderia marcar uma caixinha e ir embora em paz. Então, muito obrigado mais uma vez. E sim, como foi dito, a horta é muito importante. Cada ação é importante. Então, muito obrigada. Obrigada, Gabriela e Terence. Então, Terence, eu vou mudar para o português agora, só para encerrar a sessão. Então, isso, põe o seu headphone para você me entender. So, guys, thank you very much. De ter conduzido esse debate, eu acho que foi muito engrandecedor, muito provocativo. As ferramentas são fantásticas, né? O desafio é enorme e grandes ações são necessárias, ações de grandes corporações e da indústria, internalizando esse discurso na sua estratégia é fundamental. Com a ajuda de ferramentas para filtrar os nossos caminhos é essencial, porque a gente tem uma quantidade fenomenal de informação circulando, então a gente precisa focar, não dá para não focar, né? Ao mesmo tempo, esse foco tem que ser dinâmico, como a gente viu aqui, e pequenas ações importam. Esse conjunto de lições que a gente tira daqui hoje, com certeza vão impactar em cada um de nós, como líderes ou como profissionais, né, dentro das nossas instituições, ou como ativistas dentro das organizações nas quais a gente atua, e foi com certeza um combustível para a gente continuar seguindo em frente. Então, muito obrigada. Para quem quiser continuar acompanhando o trabalho da TSC, da Bayer e da Firjan,
As redes sociais e os sites de todas essas instituições têm muitas informações. O nosso setlist no YouTube também tem bastante conteúdo sobre ESG, sobre sustentabilidade, sobre questões importantes da humanidade, principalmente na lista do Aquário da Casa Firjan. Então, continuem acompanhando a gente. Obrigada, uma boa noite para o Terence, um excelente dia para a Gabriela, um bom dia para todo mundo que está nos assistindo, ao vivo ou um pouquinho após a gente ter realizado esse evento. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau.